pedidos, eu vou falar sobre o avanço da colonização portuguesa no território brasileiro, ok? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vieram em busca de ouro, especiarias, né? Coisas preciosas que pudessem gerar lucro para a vida deles, enfim, que pudessem enriquecer e fortalecer o reino português. Só que quando eles chegaram aqui no Brasil, não foi isso que eles encontraram. Encontraram muito verde, muitos índios, uma exuberância de lugar, né? Lindo, 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 lindo demais o nosso país, mas ouro, neca de catibiriba. Aí, beleza, encontraram o pau-brasil, e o pau-brasil foi algo que eles puderam tirar algum lucro. Por quê? Porque do pau-brasil saiu uma tinta vermelha que podia tingir tecidos. E naquela época na Europa, né, quando se descobriu o pau-brasil aqui, quando se descobriu o Brasil aqui, as pessoas que tinham roupas coloridas eram pessoas chiques, eram pessoas finas. Então, tingir tecidos era algo que dava lucro. Mas eles acabaram quase que desmatando, né, o pau-brasil todo daqui e não ficou muito lucro. Então vai se tendo aí uma necessidade de buscar outras formas. E encontrou-se. Teve as capitanias hereditárias, que foi também uma iniciativa da coroa para ocupar o território, explorar esse território. Não deu muito certo. Depois teve o governo geral, né? Também com essa missão e tudo mais. E agora, nesse governo geral, eles entendem aí uma necessidade de sair do litoral, porque eles viviam muito no litoral, porque o litoral era o que ficava mais fácil, essa locomoção de sair da colônia para ir para a metrópole e vice-versa. Então eles decidem agora sair do litoral e adentrar esse território. Então vão se investir em duas táticas aí muito legais, que são as entradas e as bandeiras. Ambas existem para adentrar esse território, né, e encontrar metais preciosos e também buscar os índios que fogem, que não querem trabalhar no trabalho escravo. Não porque eles são preguiçosos, hein? Não quero ninguém chamando índio de preguiçoso. Isso não é verdade. Os índios, na verdade, têm uma cultura muito diferente dos portugueses. Os portugueses, eles têm uma cultura de dominar, né? Eles têm uma cultura de acumular riquezas para se tornar mais fortes e não serem dominados. Já os índios, eles não têm essa preocupação, eles viviam tranquilos aqui no Brasil, né? Na natureza, tendo tudo que eles precisavam. Tô com fome, vai lá e pega uma fruta da árvore. Tô com sede, vai lá e bebe uma água fresquinha da cachoeira. Ah, tô com sono, vai lá, tece uma rede, pendura na árvore e tira uma soneca. Pra que acumular? Pra que brigar? Pra que? Não tinha isso. É claro que de vez em quando rolava uma briguinha ou outra com uma tribo, mas eram coisas que eram resolvidas depois. Então há esse estranhamento da cultura entre portugueses e indígenas, em que os índios, vão fugir para dentro do território, porque eles conhecem o território e os portugueses não. E agora os portugueses também vão adentrar esse território para buscar esses índios, escravizá-los e fazer com que eles trabalhem para eles, certo? Nessa organização de entradas e bandeiras, as bandeiras, elas são organizadas pelos moradores das vilas, pois os portugueses que ficaram aqui no Brasil, que vieram morar aqui no Brasil para colonizar, para desenvolver, para buscar riquezas, eles fundaram vilas. E os moradores dessas vilas, né, organizavam então as bandeiras. Centenas de pessoas adentravam o território, né, buscando o quê? Os índios para escravizar e trabalhar para eles, certo? Ah, mas eu tô entrando lá, na mata. Buscar meu objetivo, meu foco é escravizar o índio. Mas se de repente eu ver um ouro, eu não vou pegar? Claro que eu vou pegar. Então, as bandeiras eram
para aprisionar os índios, mas nada impedia que quem estava adentrando aquele território, descobrindo o ouro, também não fosse lá buscar o ouro também e ficar rico. Enfim, o objetivo era ter lucro, né, com o trabalho indígena, e se encontrasse ouro, melhor ainda. Agora, as entradas eram específicas do governo português. O governo pagava as pessoas para entrar nesse território e achar ouro, né, pedras preciosas e uma coisa muito legal, chamada droga do sertão. O que é isso, Roberta? Droga? Lá nas Índias, lembra quando os portugueses estavam buscando o caminho das Índias, que eles queriam especiarias? As drogas do sertão nada mais são do que as especiarias brasileiras, né? Os nossos temperos, folhas, ervas, que servem aí tanto para cozinha quanto também de ervas medicinais, que os portugueses vão denominar drogas do sertão. Então, essas expedições, bandeiras e entradas, têm essa diferença. As bandeiras eram organizadas pelos moradores das vilas e participavam centenas de pessoas, e as entradas, né, eram organizadas pelo governo português e participavam algumas dezenas de pessoas. Uma com o objetivo bandeira de aprisionar os índios e as entradas com o objetivo de achar ouro, achar diamante e drogas do sertão. Beleza? A descoberta do ouro aconteceu logo. Adentrando o território, ali bem pertinho de São Paulo, eles acharam ouro em 1963. Mas era um ouro, não era assim, aquilo que eles estavam buscando ainda, mas dava para quebrar o galho. Era um ouro chamado ouro de aluvião. O que é isso? É um ouro que vai ser descoberto ali nas encostas dos rios, na beira dos rios. Esse ouro, ele vem bem misturado com pedras, ele fica assim entre os rios, né? Imagina os portugueses entrando aquele território, andando, e de repente eles olham assim um brilho. Meu Deus, que coisa brilhante! Nossa, como isso brilha! E aí, dá uma olhada, pega, é ouro! Sim, era ouro, mas era um ouro que dava um trabalhinho, porque precisava de tirar daquelas pedras, enfim, também não era uma quantidade tão generosa. Um pouquinho mais à frente, em Minas Gerais, eles descobriram ouro em grande quantidade e eles ficaram enlouquecidos, felizes, ricos, estamos ricos! Avisaram o rei de Portugal e logo isso virou o quê? Isso virou notícia em Portugal, se espalhou mais rápido do que qualquer outra fofoca. E todo mundo queria vir parar no Brasil. Pra quê? Pra ficar rico, pra pegar ouro. E vieram pra cá mais de 600 mil pessoas, lá pra Minas Gerais. E Minas Gerais, naquela época, era só mato. Não tinha estrada, não tinha casas, não tinha água encanada, nada. E essas pessoas vieram pra cá em grande quantidade. Chegou um determinado momento que o rei falou: chega! Precisou expedir um documento impedindo que as pessoas viessem pra cá, porque imagino eu que Portugal ia ficar lá às moscas. Então, essas pessoas vindo pra Minas Gerais, atrás do ouro, né, trabalhar nas jazidas, né, trabalhar nas minas, né, precisavam também, não iam comer ouro, ia beber ouro, não dá, né? Ouro não dá sangue, ouro não alimenta. Precisavam de outras coisas para se alimentar. Então vai haver aí uma necessidade de outras pessoas também virem para cá. Que pessoas são essas? Artesãos, comerciantes, religiosos, também para começar a estruturar esse lugar. O que não vai ser difícil, porque dinheiro não faltava. E logo a cidade de Minas Gerais, como é conhecida hoje, né, vai se estruturar rapidinho. E outras pessoas que ajudaram muito nesse processo eram uns homens chamados tropeiros. Isso mesmo, os tropeiros. O que eles faziam? Eles eram responsáveis de levar as coisas que estavam sendo arrecadadas, por exemplo, o ouro que estava sendo arrecadado, né, lá nas minas, estava sendo coletado lá nas minas,
para a metrópole e trazer da metrópole todas essas coisas. Lembra que eu falei que lá não tinha muita estrutura? Trazer toda essa estruturação para Minas Gerais. E eles entravam por dentro das matas, enfrentavam onças, cobras, muito perigo para fazer esse transporte. E os tropeiros também levavam e buscavam isso no lombo das mulas e também levavam os bois, né? Os bois. E o boi, depois que chegava lá, ele era abatido e a carne dele era comida pelas pessoas. Então os tropeiros, eles eram responsáveis por esse processo aí de levar e buscar as mercadorias e tudo que era necessário nesse momento para as pessoas que viviam nas minas, certo? Só recapitulando um pouquinho para você entender o que é importante, já que esse vídeo foi um pedido, né, de alguns alunos que precisam estudar para uma prova muito específica. Então, o que é importante você não pode esquecer. Por que avançou a colonização? Por que os portugueses decidiram entrar para esse território? Pergunta de desafio. Vamos lá, descobre isso e estuda. Outra coisa, qual é a diferença das bandeiras para as entradas? Eu falei, quem financiava o quê? Quantas pessoas estavam envolvidas nisso, beleza? As consequências foram quais? Lembrando pra você que consequência pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim também. Quais foram as consequências? Se descobriu ouro lá em Minas Gerais no primeiro momento, depois em Mato Grosso e depois em Goiás. Todos esses lugares não tinham estrada, não tinham nada, era mato, 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 mato. E que consequências? 600 mil pessoas vieram de Portugal, eu falei isso pra você. Que consequências isso pode trazer? Pensa nisso. Outra coisa também muito importante é que com o passar do tempo essas pessoas precisavam de estrutura para viver. Que estrutura era essa? De que eles precisavam? Ouro dava para comer? Ouro dava para beber? Lembra? Então, e os tropeiros? Qual era o papel dessa galera? O que eles faziam? Beleza? Eu volto num outro vídeo para te contar mais informações desse estudo que você pediu. E mais uma coisa que eu já estava me esquecendo. Tô aqui dizendo pra você não esquecer de nada e eu já estava me esquecendo. Do joinha! Gostou? Esse vídeo foi exatamente aquilo que você precisava para estudar para sua prova? Se foi, bota um joinha aí. Se não foi, o que ficou faltando? O que você acha que no próximo vídeo não pode faltar? O que você quer que eu fale no próximo vídeo, né? Se de repente você tem aí uma prova ou você tem aí um trabalho para fazer e você precisa saber de alguma informação, fala pra mim, Roberta, eu preciso estudar sobre isso na história. E eu vou montar uma aula bem bacana, bem rapidinha, com todas as informações de uma maneira que você entenda. Não grave, porque história não é decorar, hein? Combinado? Joinha, curte, comenta e compartilha. Beijo!